Exercício 14.4, questão 13. Bom, nesse exercício o livro pede para a gente explicar por que essa função ela é diferenciável no ponto dado, que no caso é 0 e 0, e depois ele pede para a gente linearizar a função. Primeiramente, eu peguei os dois pontos dados, que foram 0 e 0, e substituí na função. No caso, o x vai ficar igual a 0 e o x e o y também vai ficar igual a 0. Vai ficar elevado a 0, que dá 1, e o cosseno de 0, que é 1. Multiplicando, o valor dessa função nos pontos dados é 1. Depois, eu fiz as derivadas parciais. Primeiramente, eu fiz a derivada parcial com relação a x, que deu esse resultado aqui. Como aqui é uma multiplicação de duas funções, a gente calcula a derivada de e elevado a x, que é e elevado a x, vezes a segunda função, que é cosseno de xy, mais, aí eu repito a primeira função, que é elevado a x, e derivo essa função de cosseno de xy com relação a x. Essa derivada parcial vai dar menos seno de xy vezes o valor dessa derivada aqui de dentro, que com relação a x vai dar só y. O x vai dar 1 e aqui vai ficar y. Aí, organizando melhor a função, deu esse valor aqui. Depois eu fiz a mesma coisa, só que calculando a derivada parcial com relação a y. Aqui, como não tem nenhum valor de x nessa primeira função, vai dar 0. E agora, calculando a derivada parcial de f com relação a y, a gente vai ter que... essa derivada aqui vai ser de e elevado a x com relação a y dá 0, porque não tem y aqui. Aí a gente repete a segunda, mais repete a primeira e deriva essa segunda com relação a y. Aí vai dar esse valor aqui, bem parecido com a outra, só que no caso aqui a gente vai multiplicar por x em vez de multiplicar por y. E aqui, como aparece o 0, essa função inteira vai embora, sobra só a função da direita. Aí aqui o que eu fiz foi substituir os pontos dados no valor que eu encontrei para as derivadas parciais de cada função com relação a fx e fy. Aqui vai ficar o 0 no lugar do x, e aqui 0 e 0 no lugar de xy. Estou substituindo com essa função aqui, ó, que vai ficar menos e elevado a 0, e aqui seno de 0 vezes 0, 0 ao quadrado no caso. Aqui vai dar 1, e aqui também vai ficar 1 vezes 1, menos aqui 1, e aqui vai dar 0, que seno de 0 é 0. Ou seja, esse valor aqui vai ser 1. Fiz a mesma coisa para y, e eu encontrei o 0. Pelo teorema 8, que é o teorema que o livro nos dá, ele diz que se as derivadas parciais de fy e fx existem perto de um ponto AB, que no caso aqui é o 0 e 0, e são contínuas em AB, então a função ela também é diferenciável em AB. Então a explicação para a função ser diferenciável em 0 e 0 é esse teorema 8 aqui. E aí a gente fez a linearização, que ela é dada pela formulazinha. A gente vai pegar o valor da função nos pontos dados, depois vai somar com o valor da função nos pontos dados, só que na função de derivada parcial com relação a x, x menos o ponto dado, aqui é a mesma coisa com y, e y menos o ponto dado. Aí após fazer todos esses passos, a gente viu que vai dar a linearização x mais 1, correspondendo